Olá, sejam bem-vindos. Vamos falar sobre a resolução de telesaúde em fonoaudiologia. Nós fizemos uma live ontem, dia 19, à noite. Tivemos mais de 1.000 pessoas num dado momento nessa live. Isso comprometeu a conexão e várias pessoas nos solicitaram que passássemos novamente as informações, porque elas são extremamente relevantes, particularmente no momento atual. Então, a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, um compromisso com esse enfrentamento da Covid-19, preparou uma programação para que a gente possa se preparar usando essa fonoaudiologia 4.0 a favor deste momento. Então, estamos aqui com a doutora Andréia Sintra Lopes. Ela é professora do Departamento de Fonoaudiologia da USP de Bauru. Ela é presidente da Comissão de Saúde do Conselho Federal de Fonoaudiologia e foi a coordenadora do grupo de trabalho em telesaúde, que inclusive é responsável pela regulamentação, pela revisão e nova regulamentação da telesaúde em fonoaudiologia e por conta deste nosso caráter emergencial, tem uma série de novas recomendações, particularmente a autorização para que nos próximos 2 meses a gente possa executar o teleatendimento. Então, para entender melhor a telesaúde, essa resolução, as implicações legais, as implicações éticas, e você saber, afinal de contas, como proceder neste momento, eu passo a palavra à doutora Andréia, professora da FOB, e presidente da Comissão de Saúde do Conselho Federal de Fonoaudiologia. Oi, bom dia. Primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar juntos, do Conselho Federal de Fonoaudiologia, junto com a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, na Fonoaudiologia 4.0, para poder discutir nesse momento que estamos vivendo, onde as relações humanas estão sendo modificadas e aprimoradas, poder falar sobre a nova forma, um novo modelo para se prestar uma assistência fonoaudiológica nesse momento de crise. Então, eu gostaria muito de agradecer à Sociedade Brasileira de Fono pela escolha do tema, agradecer ao Conselho Federal de Fonoaudiologia e ao GT de Telesaúde, que é representado pela doutora Débora Ferrari, pela doutora Carmen Nielsen, pela doutora Silvia Ramos e por mim, que nesses últimos meses foi conduzido um trabalho extremamente sério, estudando toda a legislação internacional, todos os documentos norteadores, para propor uma nova resolução, atualizando a resolução 427, para beneficiar não só o paciente, como o fonoaudiólogo. Perfeito. E nós tivemos essa semana, em função de todo esse caráter emergencial que a Covid-19 está trazendo aqui para a nossa realidade, então, nessa condição de pandemia, a teleconsulta e o telemonitoramento podem ser realizados temporariamente durante os meses de março e abril, agora de 2020, ou até que se tenha uma aprovação da nossa nova resolução. O que é que nós podemos, então, fazer com essa informação, doutora Andréia? Então, a teleconsulta e o telemonitoramento, eles já estavam contemplados na resolução anterior. No entanto, houve uma modificação, uma atualização na teleconsulta, na proposta da nova resolução. E é isso que nós estamos permitindo em caráter emergencial agora com essa recomendação. Então, nesse período de 2 meses, desde que o fonoaudiólogo ele tenha segurança na plataforma que ele vai utilizar, desde que ele saiba selecionar qual é o cliente que ele vai oferecer a teleconsulta, o Conselho Federal permite, então, o telemonitoramento e a teleconsulta por meio dessa tecnologia de informação e comunicação. Perfeito. Uma pergunta que não quer calar. Os fonoaudiólogos querem saber quais plataformas podem ser utilizadas. São as plataformas habituais? Quais os cuidados que a gente deve ter? Enfim, por onde começar? Então, existe uma série de plataformas disponíveis
E é importante que eu não vou citar nenhuma delas aqui, né, mas é importante que o fonoaudiólogo ele esteja familiarizado com o uso dessa tecnologia, que ele saiba selecionar quais os recursos necessários para aquele caso e assim como o momento do atendimento. Se ele vai ser síncrono, que é ao mesmo tempo, ou se ele vai ser assíncrono, em diferentes tempos. Então, se ele for fazer essa atuação em telesaúde em tempo real, ele está usando uma forma síncrona. Então, ele vai escolher e vai ter familiaridade com aquela plataforma que ele for utilizar. Mas é muito importante que ele saiba selecionar o cliente. Então, aquele cliente, aquele paciente, ele tem condições de receber o teleatendimento. Então, é importante que ele perceba sempre a idade, a escolaridade, a cognição desse paciente, a cultura e a própria habilidade do paciente ou da família com o uso dessas tecnologias de informação. Então, não serão todos os nossos pacientes que terão o benefício ou a oportunidade de usar a telesaúde, mas sim um número menor que tem acesso a essa informação e a essa tecnologia. Perfeito. Então, nós sabemos que é possível sim usar essas plataformas. Até vale a pena a gente comentar que essas plataformas que existem atualmente, né, que a gente tem várias de Skype, Hangout, Zoom, enfim, todas essas que são conhecidas e usadas amplamente em reuniões, por exemplo, elas podem ser utilizadas, porém, existe uma questão que nós precisamos ficar atentos, que é a confidencialidade de dados, a possibilidade de se ter essa segurança. É importante ter o aceite do paciente, ele entendendo que está fazendo ali uma sessão de teleconsulta, né, um teleatendimento. Então, ele autoriza, ele também pode dizer, eu não quero fazer, não gosto, não quero, e o profissional não é obrigado a fazer, ele precisa se sentir apto e familiarizado com as ferramentas para fazer uma sessão usando os recursos da telesaúde, correto? Correto, isso mesmo. A nova resolução contempla exatamente isso que foi comentado. Tanto o paciente, o cliente, como o profissional, ele tem autonomia para decidir se o serviço pode ser oferecido por teleatendimento e qual o momento que ele não pode mais ser oferecido pelo teleatendimento. E uma questão muito importante que a senhora comentou em relação à confidencialidade, privacidade, sigilo e segurança dos dados. Nós estamos falando de uma rede de internet que é muito fácil ser hackeada, então o fonoaudiólogo ele tem que ter muita segurança em qual programa que ele vai estar utilizando, qual plataforma ele vai estar utilizando. E lembrando que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela entra em vigor agora no Brasil em agosto de 2020. Então, o fonoaudiólogo tem que ter conhecimento de todas essas leis, né, de toda a legislação nacional e como ele vai proteger todas essas informações do seu cliente. E muito cuidado. Nós estamos certos que o Conselho Federal de Fonoaudiologia vai nos ajudar com essas orientações todas, e nós entendemos que fomos pegos de surpresa, né? Todo o movimento estava sendo feito, a revisão da resolução, as coisas já estavam em andamento, só que a gente teve que antecipar esse processo. Então, é como se nós tivéssemos entregue a gente foi convidado a entregar o bolo antes dele terminar de ser assado. Então, a gente pode ficar tranquila que o Conselho Federal de Fonoaudiologia e a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia também vai ajudar nessa divulgação, mas existe um processo que é fazer, inclusive, as autoridades saberem, tomarem conhecimento de que nós agora podemos fazer esse tipo de atendimento. E uma pergunta que foi feita muito ontem é como cobrar estes atendimentos? E como que o convênio médico vai entrar nessa história? Eles vão autorizar? O que falta para eles autorizarem? Essa foi a pergunta que mais fizeram ontem. Eu entendo. Sim, a
A ANS, Agência Suplementar, né, Agência Nacional de Saúde, que regulamenta todos esses convênios, ela já tinha a intenção, antes desse período que nós estamos vivendo, de discutir a possibilidade do pagamento da teleconsulta. Isso já vem sendo discutido na ANS desde o final do ano. Agora, em caráter emergencial, o Conselho Federal de Fonoaudiologia enviou um ofício à ANS solicitando o pagamento da teleconsulta. Então, e o que acontece na ANS também é que eles também não estão acontecendo, né, as reuniões presenciais. As reuniões serão todas virtuais. Então, a gente tem essa solicitação para remuneração da teleconsulta. O que acontece hoje é que a teleconsulta, ela só é possível ainda no sistema privado, porque ela ainda não foi regulamentada. Mas o Conselho Federal tem feito todos os esforços junto à ANS para conseguir o pagamento da teleconsulta, assim como inserir na ANS o ressarcimento de aumento de número de sessões, de outras patologias que a gente não tem contemplado na ANS. Perfeito. Agora, uma coisa muito importante que eu acho que vale a pena comentar em relação a essa nova resolução de telesaúde é que, junto com a publicação dessa resolução de telesaúde, o GT vai publicar um guia de boas práticas. Excelente. Para esclarecer para os fonoaudiólogos e até para os familiares o que é essa oferta de serviço em telesaúde, né? Como que essa oferta de serviço em telesaúde pode ser implementada no sistema nacional. E aí, além de nós, fonoaudiólogos, que estamos compondo esse GT, nós vamos convidar pessoas de áreas técnicas para falar sobre a segurança de dados. Então, assessoria jurídica e uma assessoria técnica para auxiliar a esclarecer para os fonoaudiólogos, de uma forma geral, todos os cuidados e todos os princípios que devem ser seguidos. Tanto no atendimento, os fonoaudiólogos precisam ter clareza que esse atendimento por teleconsulta, esse teleatendimento, ele tem que seguir os mesmos princípios éticos do atendimento presencial. Não é porque ele está mediado por uma tecnologia que ele não vai seguir esses princípios éticos, pelo contrário. Exato, inclusive vale a pena reforçar que essas sessões precisam obrigatoriamente estar registradas no prontuário do paciente, inclusive com a anotação de que foi uma consulta, né, uma teleconsulta, foi uma consulta virtual, digamos assim. Então, tão importante quanto tomar todos os cuidados tecnológicos é também você tomar os cuidados éticos de, sim, anotar o que foi feito, registrar essa sessão e guardar essa informação pelo tempo legal, pelo menos 5 anos você tem que ter essa informação guardada, registrada no prontuário do seu paciente. Isso, é importante que o fonoaudiólogo que ele conheça a resolução de documentação, a resolução de prontuário, que ele acesse a página do Conselho Federal. Todo o atendimento ele tem que ser registrado no prontuário, seja um prontuário físico ou um prontuário eletrônico, como já acontece em muitos serviços fonoaudiológicos, não só nos grandes hospitais, mas em umas clínicas, em alguns consultórios, já existe o prontuário eletrônico, então todo o serviço tem que ser documentado. Se é numa clínica com uma infraestrutura menor e ela vai oferecer, o fonoaudiólogo vai oferecer o serviço do teleatendimento, ele tem sim que documentar, mesmo que seja no seu prontuário físico, e descrever que a consulta foi realizada, que a sessão foi realizada por meio do teleatendimento, qual a plataforma que foi utilizada, qual a segurança de dados que ele teve ali
e que esse serviço teve a mesma equivalência de um serviço presencial. Ele precisa, sim, ter todo esse cuidado. Exatamente. E esse cuidado com a equivalência, com todo o preparo para essa sessão que vai ser virtual, toda essa situação justifica, inclusive, que o fonoaudiólogo, na hora de pensar em honorários, não faça diferença entre o valor de uma sessão presencial e o valor de uma sessão por teleconsulta, até porque existe uma tecnologia por trás que tem um custo e a gente precisa valorizar o nosso trabalho, né? Então, algumas pessoas até comentaram a questão de colegas que fazem, digamos, pacotes econômicos. Nós não recomendamos, o conselho é muito claro nessas orientações, nós precisamos valorizar o nosso trabalho, nós não temos um produto a pechinchar, nós temos um atendimento de qualidade a oferecer. E a teleconsulta não deve mudar em nada a qualidade do atendimento e o que se pode oferecer ao paciente. Inclusive, isso faz com que a gente tenha que selecionar adequadamente o paciente e as patologias que a gente pode colocar dentro desse setting de teleconsulta, certo, doutora? Certo. E o nosso código de ética, ele é muito claro no capítulo que ele fala sobre a remuneração. Então, nós temos lá no capítulo 7º do Código de Ética, artigo 25, 26, 27, ele fala sobre os honorários, que eles precisam ser compatíveis com a formação, com o aperfeiçoamento e com a experiência do profissional. E que ainda no artigo 28, quais são as infrações éticas em relação à remuneração? Prestar serviços gratuitos e aceitar ou propor remuneração a preço vil. Então, o fonoaudiólogo ele tem que ter muita clareza quando ele for definir o valor dos seus honorários, seja no momento presencial, no atendimento presencial ou à distância. Mas é claro que o fonoaudiólogo, considerando esses artigos do Código de Ética, ele é livre para estabelecer os valores e as formas de pagamento. Então, algumas pessoas têm perguntado assim, como que é o contrato da telesaúde? O contrato, ele serve da mesma forma que você faz o seu contrato presencial. Só você vai informar que ali é uma teleconsulta. E você vai ver quais são as plataformas virtuais que você vai utilizar. E o seu cliente, o seu paciente, ele precisa aceitar. Uhum. A remuneração, o honorário, ele vai ser determinado da mesma forma que é o presencial. Só que você vai levar em consideração toda a sua formação e o custo operacional da sua forma de atender. Exato, muito bom. Nós temos também a questão das pessoas dos pacientes que muitas vezes, pela própria comodidade, por morarem distante de um centro que tem atendimento fonoaudiológico, eles buscam esse atendimento. E aqueles que vão se recusar, que vão dizer, não sei mexer nessa coisa, eu não quero fazer o atendimento via máquina. E a gente precisa tanto respeitar o paciente, a vontade do paciente, quanto a nossa condição e a nossa habilidade, o quanto nós nos sentimos seguros. E aí a gente recomenda realmente que as pessoas façam testes com pessoas conhecidas para manusear a ferramenta, para ter essa sensação de conforto, que realmente basta algumas experiências para a pessoa já se tornar expert e dominar as ferramentas. Elas são muito intuitivas e fáceis. Acho que vale a gente trazer o exemplo dos nossos colegas da psicologia, que já tem a autorização legal para fazer teleconsulta já há mais tempo. Eles já passaram pelo processo de validação dos convênios para que essas consultas sejam remuneradas, e existem várias plataformas da psicologia que juntam o paciente a um psicólogo. Então, essas plataformas têm a característica de serem mais fáceis, intuitivas, de permitirem algum tipo de registro, inclusive, e, principalmente, elas são seguras. Elas têm uma criptografia específica, não é possível ser hackeado ou alguém entrar e conseguir compartilhar esses dados. Então, certamente, nós temos muito a desenvolver tecnologicamente
em virtude desses novos fatos, desses novos acontecimentos, e o Conselho Federal de Fonoaudiologia que vai nos dar as diretrizes do que é que precisa ser feito para que todos façamos esses atendimentos dentro de todas as bases éticas e legais. O que nós temos agora é uma situação emergencial e é por isso que ainda não temos todas as respostas e não está tudo preparado, né? Para aquilo que nós vamos apresentar aí no decorrer do tempo, vai nascer correndo atrás desse momento, que é um momento que abrimos exceções para poder ajudar as pessoas a se manterem seguras em casa e protegendo os profissionais da área da saúde que não precisariam estar em contato direto com esse paciente. Isso. O que é muito importante que a senhora comentou em relação à segurança do paciente e o fato de alguns pacientes não se sentirem confortáveis com o teleatendimento. Alguns dos nossos pacientes não podem ficar sem o atendimento fonoaudiológico. Então, o atendimento fonoaudiológico ele é essencial para manter a vida e a qualidade de vida de alguns dos nossos pacientes. Nestes casos, a gente solicita que os fonoaudiólogos fiquem muito atentos às normas de biossegurança. Estão amplamente difundidas. Hoje, todas as mídias sociais, todos os canais de comunicação estão falando sobre os equipamentos de proteção individual, tanto para a segurança do paciente quanto para a segurança do próprio profissional. Recentemente, no dia 16 de março, o Conselho publicou uma recomendação sobre essas normas de biossegurança. Então, para aqueles pacientes que não podem ficar sem o atendimento fonoaudiológico, que o atendimento não é possível via teleconsulta, que o fonoaudiólogo fique muito atento aos equipamentos de proteção individual e às normas de biossegurança. E para aquele paciente que não gostaria de participar, não consegue participar de uma teleconsulta, existem outras estratégias que podem ser realizadas à distância também, mediada por tecnologia. Então, telemonitoramento, pode continuar conversando com a filha, uma criança ou um idoso. Você pode monitorar como essa família está conduzindo esse tempo que ele vai ficar sem a assistência fonoaudiológica. Então, isso é uma forma de teleatendimento. As orientações são dadas, então, que o profissional olhe, né? Mesmo na resolução que está publicada na 427, a gente tem lá a teleconsultoria, né? Então, é importante que ele tenha clareza das ações que ele pode ser tomadas agora nesse período de crise. E não esquecer que está prestando um serviço para a comunidade, que esse serviço, e sim, deve ser remunerado. Exatamente, porque nós nos preparamos para fazer esse tipo de atendimento. Inclusive, a gente se prepara, a gente pode mandar sugestões para o paciente que está com fone de ouvido ao lado, lápis e papel, se for um caso que vai trabalhar com leitura escrita, ou se você quer ter algum tipo de resposta escrita do paciente. A gente pode encaminhar materiais para serem impressos e utilizados paralelamente. Tem várias estratégias. E é exatamente por isso, para ajudar o fonoaudiólogo a entrar dentro dessa modalidade terapêutica, que nós fizemos nós, a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, em parceria com o Conselho Federal, nós temos uma programação nas próximas semanas com vários mini cursos. No dia 24 de março, às 20 horas, um mini curso online, totalmente gratuito, 90 minutos com a doutora Débora Ferrari, estarei moderando também esse mini curso, sobre como implementar com ética e segurança a telesaúde na sua prática clínica. Na quinta-feira, dia 26 de março, nós temos um outro mini curso, que é com a doutora Grace Ferreira Donati, do Departamento de Linguagem da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia.
moderado pela doutora Ana Cristina Montenegro, que é a nossa diretora secretária aqui da sociedade, sobre como intervir na linguagem infantil nesses tempos de coronavírus. Dia 27 de março, sexta-feira, nós encerramos a semana com o mini curso Tecnologias da Informação e Comunicação em tempo de afastamento social pelo Covid-19, com a doutora Isabel Cunioche, moderada pela doutora Ana Luísa Araújo, também aqui da sociedade. Os links de acesso para esses minicursos estarão sempre na bio do Instagram da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Nós vamos divulgar todos os dias aí quais são as próximas atividades. Fiquem atentos. Sempre essas aulas acontecerão às 20 horas, terão 90 minutos de duração, e a nossa intenção é gravar as aulas para que elas fiquem disponíveis no site da sociedade. Então, Conselho Federal de Fonoaudiologia e Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, juntos, conectados, para que a gente possa oferecer o melhor para os nossos pacientes, em segurança, mas também sem perder a continuidade do tratamento que cada um precisa. A gente sabe que cada área da fonoaudiologia tem as suas especificidades. O jeito que eu vou atender um paciente de voz por teleconsulta é completamente diferente de um paciente, né, talvez neurológico, ou de um distúrbio de linguagem, ou de um transtorno de processamento auditivo. Temos limitações técnicas, mas também temos muitas ferramentas que podem ajudar o fonoaudiólogo, e no decorrer do tempo nós vamos compartilhando essas experiências com vocês. Doutora Andréa, a sua participação, seu esclarecimento é muito importante e é um marco nessa nova fase da fonoaudiologia. Eu queria agradecer a sua contribuição, a sua presença. Queria agradecer o Conselho Federal de Fonoaudiologia por todo esse movimento que nos permite estar agora nessa possibilidade e passar para as suas considerações finais. Doutora Ingrid, nós que agradecemos, o Conselho Federal está muito honrado de fazer esse trabalho em parceria com a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, todos nós, né, sociedade, todas as sociedades científicas, os conselhos regionais, o Conselho Federal, nós precisamos trabalhar, sim, sempre em sintonia, em benefício aos nossos clientes, aos nossos pacientes e aos fonoaudiólogos de uma forma geral, em benefício da nossa população. Então, eu estou muito grata, muito honrada de poder dividir esse momento com a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia e principalmente com a senhora, nossa grande referência na área da fonoaudiologia, uma empreendedora, né, uma dica, né, de empreendedorismo para as novas lives, né? Eu acho que os fonoaudiólogos têm pedido tanto isso, então nós estamos num momento de crise, sim, e aí eu acho que cabe, então, falar um pouquinho também num outro momento de empreendedorismo, né? Eu acho que, assim como a senhora, existem outros grandes nomes da fonoaudiologia que são empreendedores, né? E, então, eu gostaria muito de agradecer a participação para falar desse assunto tão importante que é a saúde, né? Estamos, né, o Conselho Federal de Fonoaudiologia está trabalhando muito arduamente para conseguir essa remuneração junto à ANS e estamos à disposição para qualquer outra pergunta, né? Lembrando que os nossos funcionários, tanto dos regionais quanto da sede do federal, também estão trabalhando à distância, né? Então, que as perguntas, que os questionamentos venham por meio do e-mail ou do Fale Conosco, mas estamos à disposição para tirar aí todas as dúvidas dos nossos fonoaudiólogos. E eu agradeço muito a participação nessa live. Nós é que agradecemos. E fazemos um convite para que toda a classe se una muito nesse momento. Fiquem conectados à Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, fiquem conectados ao nosso Conselho Federal, que tanto nos representa diante das autoridades para que nós tenhamos o nosso lugar
justo e reconhecido, e em breve traremos recursos especiais para ajudá-los nesse gerenciamento da teleconsulta, da telesaúde, em sua prática clínica, sempre com cuidado de respeitar as recomendações e normas legais e éticas. É a nossa sociedade ajudando o profissional a fazer parte da fonoaudiologia 4.0, que é a ciência unindo a tecnologia à humanização no trato dos nossos pacientes, mesmo em tempos de isolamento social. E aqui a gente pode ter um exemplo de como a tecnologia pode juntar uma classe toda, mesmo cada um no seu lugar. Muito obrigada, doutora Andréia, Conselho, Sociedade e a cada um de vocês. Eu que agradeço. Muito obrigada e até breve. Até breve.